Olá, olá, família! Vamos embora, vamos começar nossa live de hoje. Bora! Vamos lá? Live de quinta com papo de primeira. Gente, vamos... Quem já estiver ao vivo aí, diz para mim se está tudo ok. Para eu saber se tem gente aí ao vivo, pode apertar aquele coraçãozinho para eu saber se está todo mundo aí, se está tudo ok. Se não está mais picotando a imagem, como ficou da semana passada. Então, por favor, quem estiver já online, diz para mim aí se está tudo ok, tá? Hoje a live nós vamos falar sobre empatia. Eu acho que é assim, um tema bem legal. Eu acho que é um tema que é bem atual. Acho que a gente está precisando bater esse papinho sobre empatia, né? Então, vamos ver se vocês estão interagindo aí. Aqui o meu chat está completamente parado. Não sei se está ao vivo. Se tiver... Aqui está marcando que está ao vivo, sim. Opa, começou! Deve estar dando um delay para mim. Deise entrou, Elinha, Orlando, Sueli. Boa noite, prima. Boa noite para todo mundo. Boa noite, família. Família de quinta, com papo de primeiraça e amor, ó, de primeira. Vamos nós, vamos que vamos hoje falar de empatia, família. Mas antes de mais nada, vamos dar os parabéns para os aniversariantes da semana, né? Como de sempre. Então, no dia 2, o Luiz Fernando, o marido da Penha, fez aniversário, parabéns. O Robson Abreu e o Jeová Brantes. No dia 3, foi a vez da Graziela Glinca, da Sâmia Melequian, da Gabi Oliveira. Já no dia 4, foi o Matheus Loureiro e o Marcos Araújo. No dia 5, foi o Vitor Kutcher, é filho da Ilza. Dia 6, foi a Bárbara Braz. Bárbara, um beijo no seu coração. Rui Roberto, Maria Marinho e Larissa Barreto. No dia 7, Angélica Ribeiro, filha da Mainha, Fabiano Motinho, amigo de longa data, e Mariana Mi. Dia 8, Marcos Salles e Jefferson Narábia. Beijo para todo mundo, orei por vocês. Eu espero que vocês tenham passado um dia de aniversário maravilhoso, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre vocês, que os sonhos de vocês sejam realizados e que mais um ano de vida é muito bom. E tem mais o que comemorar. Estamos vivos, estamos felizes, estamos aprendendo, estamos amando, né? Isso é que é bom, né, família? Então, parabéns para todo mundo. Oi, Tony! Chegou ele e a família, Tony, Ana e José Henrique. Beijo, meus anjos. Família linda. Deise Larique, opa! Galera toda aqui. É porque, gente, está chegando aos pouquinhos, acho que está com um pouquinho de delay para mim. A Penha chegou agora. Elô! Penha, já mandei um beijo pro seu esposo que fez aniversário. Elô, Carlos Alberto, Luciana. Beijo, Luciana. Ó, vamos marcar o nosso café, hein? Lá no Xerimbão. Janete, beijo, Janete. Cris, beijo. Galera das criancinhas da Gralha, né? Gralha Azul, não é isso, Cris? Bom, então vamos falar sobre empatia, família? Não quero ficar enrolando muito, não. Quero falar sobre empatia. A imagem tá bacana aí para vocês? Que na semana passada e na outra foi um horror, não é isso? Eu espero que esta semana a nossa live eu consiga fazer ela mais curtinha. Gente, eu estou tentando fazer a live com 40 minutos, mas é difícil, porque quando eu começo a falar, eu me empolgo, fico batendo papo com vocês e aí fica complicado. Mas, enfim.
Hoje o chat está bombando. Nery! Beijo! Galera de São Paulo! Ah, falei o nome certo da escolinha, né? Da escola. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que pensar, família, sobre empatia, é algo que eu venho pensando durante essa semana, que é essa questão do o que é a empatia, né? A empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. E aí eu fiquei me questionando sobre isso, né? Será que a gente sabe sentir a dor do outro? A gente sabe realmente se colocar no lugar do outro? Porque, assim, eu fico pensando... Por exemplo, eu tenho uma filha, né? Então, eu penso assim... Se a minha filha, sei lá, sofre, eu posso... Por exemplo, se ela ralou o joelho, vamos dizer assim, né? Uma coisa bem simples, né? Vamos dizer assim, ralou o joelho. E eu vou ficar sentida, eu posso sofrer pelo aquele joelho que ela ralou, porque é minha filha e tal, mas será se eu consigo sentir realmente a dor que ela está sentindo? Então, esse é o meu questionamento da semana, sabe? A minha reflexão, e eu quero compartilhar com vocês, família, porque assim, eu fiquei pensando até que ponto que nós, humanos... Oi, Mônica! Beijo! Conseguiu chegar em casa, Mary, a tempo? Que bom, que bom! Eu gosto quando a galera consegue vir aqui ao vivo, porque é muito legal essa interação. Hoje, o Face me mostrou mais uma coisa nova, que a gente vai poder fazer perguntas, sabe? Eu vou poder fazer desafios para vocês. Então, um pouco antes de eu entrar, eu estava olhando ali e o Face está fazendo bastante coisas diferentes. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso para a semana que vem, para a gente já ter uma coisa mais interativa, mais do que já é, né? Que eu acho que é muito legal esse bate-papo. Mas aí eu fiquei pensando, e aí vocês, família, vocês já se questionaram sobre isso? Porque, assim, por mais que a gente ache que está se colocando no lugar do outro, será que a gente realmente sabe o que é a dor do outro? Por que eu fico pensando assim? Hoje eu até quero mandar um beijo para duas amigas minhas, a Alessandra e a Aline Porfírio. Elas, infelizmente, a mãe delas faleceu. E eu pensei também muito nisso, né? Porque a minha mãe, quando faleceu, eu sofri muito, assim. Eu sei o que é a perda de uma mãe, né? Perder mãe é muito duro, né? Quem aqui da família já perdeu sua mãe sabe do que eu estou falando. Mas a gente nunca sabe mensurar a dor do outro. Pelo menos é o que eu penso, é o que eu fiquei refletindo durante a semana. Porque, assim, eu tenho os meus mentoriados, eu tenho as pessoas que eu atendo como coach. Então, às vezes, eu fico tentando me colocar no lugar do outro, mas é difícil. Eu não sei vocês aí, família, mas eu acho que, assim, por mais que eu tente, eu fico sempre com o meu olhar e não o olhar do outro. Sabe aquelas pessoas que conversam com a gente, por exemplo, quando a gente tá com um desafio para emagrecer, quer ver uma coisa que é simples, né? Quando a gente está tentando emagrecer, eu não sei vocês, família, eu vou falar que é como de sempre é o que eu penso, né? E aí você está tentando emagrecer, é tão difícil para você, é um sofrimento, e de repente a outra pessoa fala, é nada, bobagem, emagrecer não é tão fácil, tira uma refeição, você emagrece. Sabe aquelas pessoas que acham porque elas emagreceram fácil, então dizem assim, eu emagreci, você diz assim, eu quero emagrecer, sei lá, nossa, eu tô penando para emagrecer 10 quilos. Aí a pessoa fala, é facinho, é só tirar o refrigerante, é só tirar o pão. Sabe, assim, não se coloca no lugar do outro. E de repente, por exemplo, eu não gosto de pão. Quem me conhece sabe disso, eu não como muito pão, não é muito chegado. Hoje eu até comi um pedaço de pão, não consegui hoje almoçar, hoje meu dia foi difícil desde de manhã, então, enfim. E aí quando eu cheguei há pouco do trabalho, eu comi esse pão de forma, né? Eu comia metade de um pãozinho daquele de forma. Mas eu não sou chegada a pão. Então, por exemplo, para mim, vai fazer dieta, tira o pão molinho. É igual o jejum, né? Quando a gente vai fazer jejum, a galera que sabe que faz jejum sabe o que eu tô falando. A gente tem que tirar alguma coisa que é boa pra gente. Então, se bota o jejum, vamos tirar pão? Porra, pra mim não faz diferença nenhuma. Mas para outras pessoas, o pão é assim, nossa, então pão francês é aquela coisa assim, tem gente que ama. Então, assim, será que a gente tem realmente a habilidade de se colocar no lugar do outro? A gente tem realmente a habilidade de entender o sofrimento do outro? E eu fiquei me questionando sobre isso por vários motivos, né? Bruna! Meu primo!
Fabiano, nossa, que bom que você está aqui, Fabiano. Hoje, Saulo, olha que legal, gente. Hoje deu para todo mundo chegar, né? Até eu achei que não ia chegar, consegui chegar. Um pouquinho cansada hoje, porque agora também estou trabalhando nas quintas, então, complicado. Mas é isso, sabe? Quando você está passando por uma dificuldade, eu não sei, sabe aquelas pessoas assim que você fala assim, eu tô com uma dificuldade, só que eu entendo. Será que se entende mesmo? Né? E eu não estou querendo julgar ninguém, não. A gente até vai falar sobre a questão de julgamento. Eu estou querendo que você reflita sobre isso, porque eu estou refletindo sobre isso. Será se eu consigo ser empática de verdade? Ou eu, pelo menos, tento olhar o outro com mais proximidade, com mais compaixão? Eu acho que essa é a palavra, né? Ter mais compaixão pelo outro. E aí eu percebo que nós, seres humanos, estamos perdendo essa habilidade da compaixão. Estamos perdendo essa habilidade da empatia, de entender que o que é difícil, por exemplo, para uma pessoa, pode não ser difícil para outra. Eu tenho uma facilidade, gente, de verdade, olha só. Vê se isso é roteiro de uma pessoa. Meia página, assim, tem. E tem dia que eu nem roteiro fiz, né, de vir para cá, porque eu tenho essa facilidade. Está na minha cabeça, depois eu vou falando e pronto. Mas tem gente que, quando sabe que vai falar em público ou que vai falar para outras pessoas, trava. Então, o que é fácil para mim pode ser difícil para o outro. Então, eu posso entender que uma pessoa tem uma certa dificuldade. Posso, por exemplo, eu posso ficar solidária, eu acho assim, né? Não sei. Por exemplo, hoje, no caso com as minhas amigas, né? Eu orei pra caramba por elas, porque eu já vivi essa dor, então a minha dor tem um jeito. Porque assim, dor é algo tão pessoal, é tão louco isso, né? Porque assim, eu sou uma pessoa bastante resistente à dor, né? Assim, dor física, quem me conhece sabe que eu tenho lá meus problemas de saúde, eu tenho uma resistência muito grande à dor. E isso até não é muito bom. Porque quando eu chego a reclamar de dor, é porque o negócio está assim, punk, sabe? Bem pesado. Tem gente que já sente dor com mais facilidade. Então, assim, como é que você mensura isso? E aí eu pensei assim, falei, gente, vamos começar a falar de empatia, por quê? Porque a gente precisa, mesmo não entendendo, que é o que eu acho, que a gente não consegue sentir a dor do outro, de verdade, a gente não consegue ser empático, a gente pode tentar ser ou solidário ou ter compaixão pelo outro. Então, é você ter compaixão pelo... E é nobre demais, né? Você ter compaixão pelo outro é você entender que o outro está sofrendo, entender que o outro está passando por uma dificuldade. E, às vezes, gente, não é só sofrimento, não. Eu estou falando de sofrimento, mas, assim, eu acho que eu já falei alguma vez aqui em algumas lives, mas é sempre bom a gente repetir. Tem gente que não consegue estar do seu lado te vendo feliz. Tem até uma música do Chico Buarque que fala sobre isso. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Né? Então, assim, tem gente que não consegue ver o outro feliz. Tem gente que não consegue ver o outro triste, não consegue se colocar no lugar. Então, assim, tem gente que não consegue ver a vitória do outro. Então, a empatia não é só você ver o sofrimento do outro. Você consegue também ver, ou pelo menos ser solidário com a vitória do outro? Reflita sobre isso, né? Assim, eu, particularmente, esses dias fiquei pensando sobre isso, e aí eu fui logo achando exatamente o que eu falei para vocês, tá? Não é nada acadêmico, não é uma ideia minha, um pensamento meu. Eu acho que assim, a empatia real, eu acho que ela é um pouco mais difícil, porque por mais que eu queira me colocar no lugar do outro, eu jamais seria esse outro. Porque nós somos únicos, nós somos exclusivos. Deus é maravilhoso, né? Ele fez cada um peça rara, sabe? É único. Então, não tem jeito, assim, eu não consigo sentir o que alguém aqui está sentindo. Não posso sentir. Tem gente que fala assim, ui, caramba, passou demais aqui o chat. Peraí, gente. Isso mesmo, Fabiano. Só sabe o sacrifício quem calça os sapatos com calos. É verdade. Oi, Beth. Beijo. É muito difícil, mas muitas vezes... Olha só o que a Cristiane falou. Só sentimos realmente o que o outro passa quando passamos na nossa própria pele. E, infelizmente, com muitos, é preciso isso acontecer. E às vezes, mesmo quando a gente passa crise, a gente não consegue mensurar. Porque eu posso passar
por uma situação que outra pessoa ia achar assim, tranquilo, e outra pessoa passar pela mesma situação e achar que não é muito bacana. Então, é estranho, mas, sabe, uma vez eu vi uma palestra muito engraçada que falava da diferença do garoto, do jovem, playboyzinho, filho único, mimadinho, tarará, porque ele, essa pessoa, né, muito mimada, muito super protegida, quando passa por uma situação, sofre muito mais do que uma pessoa, assim, sabe, criada mais solta, mais, né, aquela coisa de filho de rico, filho de pobre. Então, assim, tem gente que não tem a habilidade de ter a resiliência, sabe, de receber não, de ter dificuldades. Outros já tiram isso de letra, né? Eu também, estou muito feliz, Fabiano, de te rever por aqui. Nossa, muito legal. Fabiano faz parte de uma história bonita da minha vida lá da Colcha, uma época boa da Colcha de Retalhos. Tem muita gente aqui da Colcha também. Oi, Javier! Oba! Dor é muito pessoal mesmo, não é, amiga? É sim, Mary, eu também acho. Oi, Carminha! Felicidade tem incomodado. Então é isso, sabe, família? O que eu trouxe hoje para esse bate-papo é isso. Empatia, mas empatia para os dois lados. Né? Você é empático quando o outro está sofrendo? Você é empático quando o outro está feliz? Quando o outro tem vitória? Ou não? Porque tem gente que, assim, não sabe estar do lado de quem está tendo vitória, né? E tem gente que não sabe estar do lado de alguém que está sofrendo. Eu lembro de uma vez uma pessoa que falou que não pode contar comigo para qualquer coisa, mas se precisar para um hospital, não. Falei, puxa vida, né? Amigo a gente precisa para hora boa e para hora ruim, não é só para festa, né? A gente precisa ter amigos para festa, mas a gente também precisa ter amigos para os momentos em que a gente está num momento difícil, né? E aí eu pensei assim, quais são as coisas que estão levando nós, raça humana, a deixarmos de ser empáticos, né? De ficar, se colocar um pouco no lugar do outro, buscar entender um pouco mais o outro, né? Porque acho que se colocar no lugar do outro, eu realmente acho que não dá. Mas assim, ouvir, eu pensei nisso, a gente não está ouvindo ninguém. Eu assisti uma palestra, eu não vou falar o nome da pessoa, que eu não sei se a gente pode falar ou não. É uma coisa que eu tenho que aprender aqui nas lives. Mas eu assisti uma palestra e a pessoa dizia assim, a raça humana, ela está tão individualizada, ela está tão isolada, que ela não consegue mais interagir entre si. Então, é assim, quando eu chego para alguém e falo assim, eu sou de escorpião, a pessoa fala, eu sou de câncer. Aí eu falo assim, meu filho mais velho tem 25 anos. Aí a outra pessoa fala, o meu mais velho tem 27. Sabe assim, passa assim, fala, bom dia. E aí a pessoa fala, bom dia. Aí você passa, bom dia. A pessoa fala, nada. Ou então fala, aham. Ou então, só se for para você. E você vai embora. Sabe, a gente não ouve mais as pessoas. Sabe, a gente não está se dando o tempo de parar e ouvir o outro. A gente não consegue nem se ouvir. Eu sempre falo da meditação por isso. Você tem se ouvido? Você tem sido empático com você mesmo? Você sabe se entender, se colocar no seu próprio lugar? Olha que doido isso que me veio na cabeça agora, né? Eu tinha pensado nisso, mas você se ouve? Você é empático com você mesmo? Hoje, a gente não se permite sofrer. A gente não se permite vencer. A gente não comemora mais as nossas pequenas vitórias. A gente não comemora nem as nossas grandes vitórias. A gente vive se cobrando, se cobrando, se cobrando. A gente não está sendo empático nem com a gente mesmo. Como é que a gente vai conseguir ser empático com o outro? Eu sempre brinco que eu acredito que todo ser humano, eles são dois, né? Ele tem sempre... Eu digo que eu tenho a Denise virtual. É aquela que está sempre conversando comigo. Eu estou aqui falando com vocês, mas tem uma Denise aqui falando comigo o tempo inteiro, né? Olhando para o relógio, olhando, olha o chat para ver se o pessoal está falando. Então, a gente está sempre conversando com o outro. Será se eu realmente estou sendo empática com essa Denise? Será se eu ouço essa pessoa? Sabe, eu fico feliz por ela estar feliz. Olha isso, né? Eu comemoro minhas pequenas felicidades. Eu me permito sofrer. Gente, quando a minha mãe faleceu,
Foi um pancadão para mim, logo depois, 45 dias. Quer dizer, no dia seguinte eu quebrei a perna, né, e eu botei gesso, e 45 dias depois eu descobri um tumor, uma doença séria. Mas por quê? Eu não me permiti entrar em luto. Eu não me permiti, eu não sabia, eu era tão idiota, assim, emocionalmente falando. Hoje não, hoje eu entendo assim que a inteligência emocional me faz entender que sofrer faz parte. Eu tenho o direito de sofrer, assim como eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter vitórias. E na época eu não me dei esse direito. E o que aconteceu? Me ferrei, fiquei doente. Então, assim, a gente precisa ser empático primeiro com a gente. Então, a gente primeiro precisa se ouvir e depois ouvir o outro. Então, quando alguém passar por você e falar bom dia, olhe para a pessoa, porque aí tem uma outra coisa que eu descobri essa semana. Eu já falei para vocês desse livro, que eu acho lindo, que é O Corpo Fala. O corpo fala, olha para a cara da pessoa, sabe? Olha para o rosto da pessoa e diz assim, será se ela está dizendo que é bom dia mesmo? Ou não? Porque se você olha para uma pessoa, pensa assim, se eu falo para vocês assim, bom dia. Ou então, bom dia. É a mesma coisa de falar, bom dia. Não é. Sabe, assim, ó, eu tô cansada pra caramba, vim correndo, porque eu falei, meu Deus, tem que fazer a live e tal, não tinha feito hoje nem, assim, o roteiro, não tinha pensado exatamente o que eu ia falar, e eu fico um pouco preocupada, por mais que seja um bate-papo, a gente é bom, né, tá preparado. Mas, cara, é tão bom, eu fico tão feliz, eu acho que fica assim, tá aqui, ó, tipo, tá na cara. Então, assim, olha para as pessoas. Tem uma pesquisa de um reitor que ele... Reitor, assim, uma pessoa que é vamos dizer assim, o dono da faculdade, é o chefão lá da faculdade, ou o cara que gerencia a faculdade, tá? A gente chama de reitor. E ele é o que era manda-chuva lá da faculdade, o que ele fez? Ele pegou o período dele de férias, de uma pesquisa que gerou um livro, vários artigos sobre pessoas invisíveis. E aí ele se vestiu com o uniforme do pessoal da limpeza e passou um tempo indo para a faculdade dele, fazendo o trabalho de limpeza, e as pessoas não o reconheceram. Por quê? Porque a gente está tão no piloto automático que a gente nem olha para as pessoas. Amanhã, família, quando você for para o seu trabalho, olha para a cara do motorista de ônibus que você pega se você vai de ônibus. Olha para a cara do motorista de Uber se você vai de Uber, do seu transporte. Se você vai no seu próprio carro, quando você chegar no seu trabalho, olha para o atendente, olha para a pessoa da limpeza. Você conhece a pessoa pelo nome? Você sabe olhar para a pessoa e identificar se ela está bem ou não está? Quem aqui é mãe sabe do que eu estou falando. Quando a gente olha para os filhos da gente, é assim, é na cara, assim, a gente vê logo, né? Tá com o olhinho triste e pergunta, o que houve? Então a gente já sabe até que tá ficando doente. Só em olhar, a criança não fala nada, ou o adulto mesmo, filho, porque para mãe, filho vai ser sempre criança, né? Mas assim, a gente olha, ou então no tom de voz, a gente identifica quando a pessoa não está muito legal, quando o filho não está muito bem. Exercita isso, sabe? Primeira coisa, olha no teu espelho amanhã de manhã, quando você acordar, olha para você. Veja você. Tem gente que já nem se vê mais. Tem gente que já esqueceu de se olhar, sabe? Olha para o espelho, vai lá, olha você, veja-se, sabe? Ame-se. Principalmente nós, mulheres. Os homens têm, assim, uma habilidade ótima. A gente tem que aprender isso com eles, tá, gente? Que é se achar o máximo. O homem acorda de manhã e fala, olha como eu sou cara, gostosão. A mulher fala, ai meu Deus, eu tô cheia de ruga, descabelada, tô gorda, né? A gente tem que parar com isso. A gente precisa se amar um pouco mais. Ai, que legal, Fabiana. Verdade, né, Fabiana? Que história linda que nós conseguimos fazer. Norma, beijo! Que delícia de live, amiga, eu também. Amo fazer essa live. Às vezes eu fico assim, puxa vida, será que as pessoas gostam? Porque eu vim para cá para me divertir. Quando eu cheguei aqui, em casa, eu estava assim, um pouco cansada, né? E hoje foi bem punk lá no trabalho, e aí eu falei assim, puxa vida, eu vou fazer a live, um negócio, é igual da aula, gente, é impressionante. É a troca de energia. Aí fala assim, tecnologia é uma coisa ruim, a gente vai falar da tecnologia hoje.
A tecnologia só é ruim quando ela é usada para coisa ruim. Qualquer coisa que você queira usar, qualquer instrumento, ele pode ser bom ou ruim. Né? Uma caneta pode ser ótima, pode assinar alguma coisa boa, pode escrever um poema, como minha irmã escreve, mas pode matar alguém. Você pode matar uma pessoa com uma caneta, não é isso? Então, a tecnologia tem essa coisa boa. Essa interação nossa, eu acho tão gostosa. Eu fico animada. Quando termina a live, eu tô assim, ó, um pique danado. Isso, Mary, é isso. Reforçar o que pensamos. Esse é o meu objetivo aqui. Eu sempre tenho falado isso, né, família? Eu não venho aqui ensinar nada para ninguém. O que eu venho fazer aqui na live, primeiro é esse bate-papo, essa reflexão do que eu estou vivendo, e é fortalecer. Eu digo que a gente está criando uma família do bem, porque assim, a gente precisa fortalecer esses princípios, né? Lá na Coxa a gente falava muito sobre isso, sobre os princípios, né? A gente tinha o projeto político-pedagógico, a gente falava muito dos nossos princípios. A gente precisa fortalecer isso, porque a gente vive numa corrida tão grande, numa vida, numa pegada assim tão grande de correria, que se a gente não tiver um tempinho para alguém estar falando esse tipo de coisa, eu acho que a gente acaba esquecendo. Então, é legal isso. Vamos começar até isso. Me tragam sugestões, fala comigo, quem quer, olha, hoje tá aí, ó, uma boa pergunta. Tema para a semana que vem, família, diz aí, coloca aqui no chat para mim, qual o tema que você acha que eu devo conversar na semana que vem. E aí, vamos ver, se eu conseguir, beleza, se eu não conseguir, a gente vai estudando para outro, mas coloca seu tema aí, o que você acha que seria bacana para a gente debater, porque a gente precisa. Não é que ninguém aqui saiba o que é empatia, que ninguém saiba o que é dor, o que é alegria. Todo mundo sabe, mas a gente precisa fortalecer isso, porque, pensa bem, a gente vive na mídia o tempo inteiro enchendo a cabeça da gente só com coisa negativa. Pancadão de coisa. Você vai chegando num momento que você vai, a tua energia vai sendo minada, né? E você vai ficando mais triste. Se você tem um lugar que pelo menos uma vez por semana você vem falar alguma coisa que vai te fortalecer, que vai trazer inteligência emocional, que é o que estamos precisando. A gente precisa de inteligência emocional para viver nesse mundo louco. Eu tenho no meu curso de inteligência emocional, eu falo um pouco sobre isso, porque assim, o ser humano, ele evoluiu da carroça para o carro, para uma Ferrari hoje, a nível tecnológico. Mas a nível emocional, nós continuamos na carroça. A gente continua com os mesmos problemas, a gente continua, por exemplo, não ouvindo os outros, não olhando os outros. A gente não consegue se ouvir, a gente não consegue se ver. Como a gente não consegue nem olhar mais o outro, nem ver mais o outro. Sabe aquela coisa do carinho, de olhar uma pessoa. Sabe aquelas coisas que são pequenas, fazem a diferença de você encontrar com alguém, um vizinho, uma pessoa que está carregando uma bolsa, e você dizer, quer que eu te ajude? Passar por uma criança e cumprimentar, sabe, assim, são coisas pequenas, mas são essas coisas que solidificam o ser humano como ser humano. É isso que nos faz diferente de uma máquina, da inteligência artificial. É essa habilidade de passar pequenos gestos que fazem a diferença. Então, ouvir foi a primeira coisa que eu pensei, né? Que a gente precisa ouvir mais. A gente não está ouvindo a si mesmo nem o outro. Depois, o corpo fala, olhar o outro, tentar ver onde que às vezes... Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas está aqui, ó, estampado na cara que tá vendo outra coisa. E aí ter a habilidade de tentar buscar ajudar, né? Ser solidário, ser companheiro o suficiente para dizer, oi, tia Gina, opa! Tia Gina vai dormir tarde hoje, né? Que bom, galera da Coxa aqui. Meio-dia, beijo! Tio Weber também, manda um beijo para ele. Então, enfim, a gente precisa ter essa habilidade de entender também o corpo, sabe, do que o corpo está falando, né? Aquela coisa assim. Tem gente que fica assim, olha, faça isso, e tá assim, com a mão o tempo inteiro. Não, o corpo está falando, né? Aquela coisa assim. E julgamento. Hoje, gente, eu não sei vocês aí, família, mas eu tenho avaliado muito essa questão do julgamento. As pessoas estão muito ávidas a julgar, a dar opinião na vida do outro, né? Tem até um ditado que fala muito sobre isso, é fácil falar de mim, difícil é ser eu.
E hoje as pessoas são muito rápidas para julgar o outro, né? A gente está assim numa coisa que me assusta um pouco, assim. Mesmo quando eu atendo como coach, é muito engraçado, porque as pessoas querem que eu faça juízo de valor. E é difícil, né? Não é uma coisa que você tem que fazer. Então, assim, hoje, eu vejo assim, não sei, talvez por conta da tecnologia, né? Que é muito cômodo ficar de um lado do computador querendo dar opiniões sobre o que fazer ou o que não fazer. Uma coisa é dizer assim, gente, é muito fácil, olha, para de comer isso, começa a fazer ginástica, sei lá, 2 vezes, 3 vezes por semana. É muito fácil falar, né? É muito fácil julgar, dizer assim, fulano não faz isso porque é frouxo, é porque é fraco, é porque é isso, é porque é aquilo. Mas quando você tem a empatia, que você se coloca no lugar do outro, é só parar e pensar assim, eu gostaria que me julgasse desse jeito. Vocês não têm noção, assim. Tem gente que, assim, acha que tudo aqui é maravilha na internet, tá? Tem gente que elogia pra caramba, tem gente que é bons elogios, porque tem dia que eu tomo umas cacetadas boas. É fácil, tem gente que nunca nem me viu, não me conhece e acha que pode falar alguma coisa a meu respeito porque me vê numa live. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Não se oferece mais ajuda a idoso. É impressionante. Eu sou mulher, né? Então, assim, quando eu ando em algum lugar que eu vejo mesmo um homem carregando bolsa, eu pergunto se eu quero ajudar. É muito engraçado. Aí as pessoas olham assim, sabe? Principalmente os homens. Assim, não, obrigada. Então tem muita coisa. Às vezes até a pessoa fala assim, tá. Aí eu peço, não, deixa que eu ajudo. Me dá uma bolsa que eu carrego. Então, assim, eu sou de uma geração em que a gente ajudava o idoso. Se a gente encontrasse alguém na nossa rua, né? Eu não morava em condomínio na época. Depois, até quando já adolescente, mesmo adolescente lá na Vila da Penha, eu morando num condomínio, a gente tinha isso. Tem algumas pessoas que estão aqui do condomínio, sabe disso. A gente tinha esse hábito, né? De ajudar, vir alguém que está carregando uma bolsa, dar uma carona, As pessoas não querem mais fazer isso. Eu não sei, assim, estão se isolando. E aí, quando a gente começa a fazer isso, começa a julgar o outro, a gente começa a... Oi, Araci, beijo, dá um beijo no Jeová, tá? Mário! Meu amigo, meu professor. Mário, muito bom você estar aqui. Então, assim, quando a gente começa a entender que a gente não deve... Primeiro, de tudo, assim, não se julgar, sabe? A gente... Tudo que eu estou falando que eu acho que é legal, que eu fui refletir durante essa semana, eu acho que primeiro a gente deve fazer com a gente, né? Pensa assim em você. Se ouve mais, se olhe mais, se respeite mais, seja mais delicado com você e pare de se julgar. Então a gente tem muito hábito de ficar se julgando o tempo inteiro. E quando a gente começa a fazer o auto-julgamento, ou seja, você julgar você mesmo, você começa a ter a habilidade de julgar o outro e achar que deve julgar o outro. E, assim, na Bíblia, né, todo mundo sabe disso, eu sempre falo da Bíblia, eu sei que por mais que tenha gente que depois entra aqui no inbox e fala, mete pau, que isso aqui não é pregação, não, se essa sou eu, não tá afim, sai da live, sinto muito. Mas na Bíblia tem isso, não julguei para não ser julgado. Então, evita julgar o outro. Evita se julgar. Errou, faz parte, ela faz parte. Tem um monte de professor aqui na live hoje. A gente sabe que o erro faz parte da vida da gente. Não é errando que a gente aprende, vamos combinar. É normalmente no erro que a gente aprende com mais facilidade. Então, é importante que a gente pare de ficar tendo juízo de valor, julgando as coisas. Porque assim, quando você fica julgando as pessoas, você não consegue se colocar no lugar dela, você não consegue ter empatia, você não consegue uma compaixão. Então, assim, julgar o outro é muito chato, sabe? Se você tem esse hábito, porque é normal, a gente tem erros e acertos. E aqui é para reflexão, como disse bem a minha amiga Amélie, ela disse assim, olha, é bom a gente reforçar as coisas, né? Então, vamos reforçar isso. Se você tem, começa a pensar assim, é possível diminuir isso. E aí você tenta ver se você consegue diminuir esse julgamento. E aí também eu pensei sobre a tecnologia. Uma coisa que a tecnologia está fazendo, hoje, por exemplo, com as lives, né? Agora essas 2 últimas, porque realmente a imagem ficou horrorosa, eu falei que foi um podcast, né? Porque era só a minha voz. Mas
caiu bastante, eu nem sei quantas visualizações deu, 100 e pouca, 200, não sei, mas estava dando quase 1000 visualizações. Olha, visualizações, quantas pessoas, né? Falar com quantas pessoas. Então, a tecnologia, ela faz isso. Pessoas que eu não vejo, sei lá, há 20 anos, pessoas que eu não conheço, tem a galera que eu não conheço, tem gente da live que é muito engraçado, né? Que a maioria das pessoas que entram aqui são as pessoas que eu conheço. Tem uma pessoa que entra aqui sempre, que é a Elô, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas vou ter o prazer de conhecer. Tem gente que assiste a live, mas que não me conhece. E a tecnologia me deu essa oportunidade de conhecer pessoas. E a tecnologia me deu a oportunidade de rever pessoas. Pessoas que talvez eu não tivesse mais contato mais com essas pessoas pela distância, enfim. Mas também, como tudo na vida tem seu lado bom, seu lado ruim, a tecnologia tem feito com que a gente fique um pouco mais isolado, um pouco mais mecanizado, vamos dizer assim, automatizado. Por isso que eu acho que nós estamos numa geração em que a gente tem muita facilidade de julgar, de dar opinião. Hoje parece que todo mundo dá opinião de tudo, todo mundo sabe de tudo, é impressionante, assim. Qualquer coisa as pessoas acham que pode falar do outro, da opinião da vida do outro. Todo mundo fala de política, todo mundo fala de... Todo mundo sabe tudo, sabe? Aquelas coisas assim. Parece que todo mundo virou uma enciclopédia, um Google da vida, né? É muito fácil ir lá, botar no Google, falar o que é empatia. Mas você sabe o que é realmente empatia? Uma coisa é você ter a teoria, né? De política, então, nossa, eu nem... Política, religião, essas coisas, não adianta. As pessoas têm uma... Todo mundo tem opinião de tudo. Todo mundo opinião na vida dos outros. A tecnologia, eu acho que empoderou o ser humano para fazer um pouco isso. A gente perdeu, também é normal, né? Quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Então, o ser humano teve uma evolução tecnológica muito rápida e a gente parece que não soube lidar muito bem com isso. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, a tecnologia nos aproximando das pessoas, ao mesmo tempo essa mesma tecnologia está nos afastando, ou seja, está tirando da gente essa habilidade humana. Por exemplo, quer ver? Eu vejo muito isso. Assim, tem gente que na rede social nossa, é pitbull, sabe? Aquela pessoa que é grosseiro, que briga, que fala não sei o quê. Mas se tiver cara a cara com a pessoa, não vai ter a mesma coragem. Não sei se vocês já viram isso, tá, gente? Eu tô falando porque, assim, é algo que eu vivencio, tanto aqui, quanto no YouTube, quanto no Instagram, enfim, nas redes sociais. Eu vejo muito isso, né? As pessoas vão lá, falam, dão opinião, reclamam, não sei o quê, né? Mas, no dia a dia, se tiver cara a cara com as pessoas, deixa de ser machão, deixa de ser fortão, ou fortona, machona também, né? É homem ou mulher, né? Então, assim, hoje é muito fácil chegar e falar, você é isso, você é aquilo, você não presta, você é isso. Nas redes sociais. Eu quero falar isso pessoalmente. Ter essa habilidade de olhar o outro e entender, tipo assim, ver alguém chorando e ter habilidade. Eu falei aqui um dia sobre o frio, né? O Bruno falou comigo sobre... e eu falei sobre o frio das pessoas que ficam na rua. Sabe, naquele dia e naquela semana... Oi, Brad, ó, meu cachorro que tá latindo aqui. Como eu tô conversando com vocês, ele fica com ciúmes, tá, gente? Não esquenta não, que é o Brad latindo. E aí, eu fiquei, assim, me colocando um pouco no lugar das pessoas, e óbvio, né? Eu não sei o que é dormir na rua, eu não sei o que é passar frio, né? Todos os dias, eu não sei isso, né? Mas eu procurei me colocar um pouco no lugar dessas pessoas, e aí eu comecei a ver, assim, caramba, a gente julga tanto, né? A gente fala assim, por que a pessoa está lá na rua? Por que ela não vai para um abrigo? Por que ela não faz algum... É tão fácil julgar, é tão fácil. Mas, sabe, quando a gente começa a entender que, assim, quando você dá de cara com alguém, e aí é o que eu digo da tecnologia, porque eu comecei a ver vídeos, ver uma opção de coisa. Cara, mas aí, quando eu vi uma pessoa, porque, assim, eu não circulo muito com lugares assim, e coincidentemente, eu fui ao centro da cidade. Quando eu dei de cara com uma pessoa na rua, aquilo me tocou de uma maneira que, assim, putz, cara, porque ali eu estava de cara com perigo, sabe? Eu estava de cara com a situação, eu estava de cara com sofrimento alheio. Foi diferente de eu estar vendo vídeos, de eu estar estudando. Eu acho que a tecnologia está fazendo isso com a gente. A gente está com tanta facilidade
de buscar informações que a gente está deixando de entender as coisas de verdade. Eu sempre falo, no início de uma aula minha de empreendedorismo, eu falo sobre a tecnologia, os dados, né? Peraí, deixa eu falar de uma maneira que seja mais simples para todo mundo. As informações que nós temos, a gente recebe... Oi, Brad, para! A gente recebe muitas informações, muitos dados, mas nem sempre esses dados a gente consegue transformar em conhecimento. A gente só consegue transformar informação em conhecimento quando a gente tem a vivência, tá? É mais ou menos assim, acho que assim, de uma maneira simples é isso. Então, o que adianta saber quantas pessoas moram na rua, quantas pessoas passam frio, quantas pessoas morreram, quantos graus deu em São Paulo, quantos graus... Eu não vivenciei, eu não preciso ficar na rua, mas se eu tiver uma proximidade com aquilo, eu acho que você consegue ter um sentimento maior. Porque por mais que eu veja assim, eu olho para uma câmera, gente. Eu imagino vocês, eu, às vezes assim, na minha cabeça, né? Tal Denise virtual, né? Eu fico imaginando que eu estou batendo um papo, assim, com um monte de gente, assim, uma roda. Eu tento fazer isso porque no início eu não conseguia, porque é uma câmera. Então, essa tecnologia, eu acho que ela está fazendo com que a gente fique um pouco mais duro no sentimento. E a gente precisa exercitar mais o sentimento. Então, a minha reflexão da semana da tecnologia foi essa. Ela é excelente? É maravilhosa. Mas só ela faz com que a gente acabe perdendo um pouco o sentimento. Aquela coisa assim, a galera mais velha sabe disso. A gente brincava na rua, a gente tinha amigos, a gente jogava... Hoje a galera fica só no computador. As crianças ficam mais no computador, naqueles videogames. Então, acaba que perde um pouco a noção da realidade, sabe? Eu acho que é isso. Uma coisa é você ver alguém andando de bicicleta num videogame e ficar lá, você se coloca lá como um avatar lá do teu videogame e vai ficar andando de bicicleta ou andando de skate, fazendo esse e aquilo. E outra coisa é você andar de bicicleta de verdade. Andar de skate de verdade é outra coisa. Então, quando a gente começa hoje a falar sobre tantas coisas, talvez a tecnologia tenha feito isso com a gente. Porque como hoje a gente tem acesso a muitas informações, a gente acha que pode dar opinião em tudo, que a gente sabe tudo. Será que você sabe mesmo? Será que a gente realmente está tendo esse sentimento do que é viver? E aí, gente, eu volto de novo para a inteligência emocional. Eu sei que às vezes eu sou repetitiva em relação a isso, e para mim é complicado, porque eu tenho treinamento de inteligência emocional, eu atendo como coach, mas é porque eu verdadeiramente acredito nisso. A gente precisa hoje ter inteligência emocional para viver no meio corporativo, principalmente porque é onde mais eu vivo, né? O meio acadêmico, eu vivo o meio corporativo. Mas a gente precisa ter inteligência emocional para se relacionar com as pessoas. E as pessoas, às vezes, de dentro da sua própria casa. Será se você, por exemplo, está se sentindo, está tendo empatia com uma pessoa que mora na sua casa? Por exemplo, às vezes você tem um adolescente que só vive no computador, por exemplo, né? E é muito mais fácil a gente reclamar do outro, né? Assim, a gente julgar o outro. Ah, mas essa pessoa, esse adolescente é um alienado, só vive no computador, não está nem aí para mim, é o filho, ou teu marido, ou tua esposa que só vive no computador, no celular. Mas será se essa pessoa está o tempo inteiro no computador porque ela tem alguma carência? Sabe assim, você fazer essa reflexão. O que faz uma pessoa ficar isolada? O que faz uma pessoa perder a noção da interatividade real e ficar na interatividade virtual? Então, essa é a reflexão, assim, se colocar no lugar do outro... Ih, cara, eu esqueci o chat, gente, peraí. Esqueci. Mateus capítulo 7. É isso. E mestre Jorge Bezerra! Beijo! É um trabalho diário, amiga? É isso, é um trabalho diário. É um trabalho diário. A gente tem... E isso, Fabiano, a gente está muito preocupado em olhar o defeito do outro e a gente esquece de olhar os nossos. Mas o que eu quero trazer para reflexão é a gente olhar as nossas falhas buscando melhoria, mas não como julgamento. Não como julgamento, sabe? Não é aquela coisa de ficar se julgando, também buscar olhar os seus defeitos para dizer, tá vendo? Eu não presto, eu sou isso, é nada, gente. Aqui tudo de passagem. Brett está dando a opinião dele. Verdade, tia Gina. Aqui a nossa live é assim, até o cachorro tem opinião. Oi, Camila.
Beijo! Olha, Deise, gostei. Medo e coragem. Tem um livro que eu gosto pra caramba que fala sobre isso. De repente, eu acho que é um livro bem denso, bem pesado, mas bom pra caramba. Gostei, gente. Aí, ó. Uma sugestão para a próxima live, medo e coragem. E aí, você, o que você acha aí, família? Qual a tua sugestão para a próxima live? Dá aí uma sugestão. Vai que a gente faz uma live bacana. Nossa live é de quinta, mas papo é de primeira, vem todo mundo chegando aqui, aí a gente, de repente, faz uma live boa. Mas, enfim, assim, o que a gente precisa buscar hoje, assim, assim, durante essa semana, refletindo, né, sobre essa questão da empatia, principalmente de ser solidário, mas compromissado com as pessoas e consigo mesmo, com seus princípios, é você começar a pensar assim, por que eu ando isolado? Por que eu não olho para o outro? Talvez eu não olhe para o outro, eu não ouço o outro, porque eu não estou me ouvindo, eu não estou me olhando, eu não estou me aceitando. Porque assim, eu fiquei pensando assim, a gente fala muito da empatia, de que as pessoas não estão, é sempre assim, né? Os outros, né? As pessoas não estão olhando ninguém, o povo não faz, né? E nós? E aí pensar, por que a gente não exercita mais isso? E se a gente exercita, nada está tão bom que não possa melhorar. A gente pode melhorar um pouco mais. Até que ponto a gente não está sonegando exercitar o ser humano no próprio ser humano, sabe? Assim, até que ponto a gente está se isolando por medo? Talvez isso aí, Deise, é o medo de encarar as coisas de frente, o medo de encarar que você... Não sei, assim, porque nós estamos numa sociedade que a gente se cobra tanto, que a gente se sente um droga, né? Um nada, né? Então, assim, às vezes você não quer se olhar. E aí, quando você começa a não se olhar, você também começa a não querer olhar o outro. Então, se você começa aquela cobrança do padrão de beleza, padrão de beleza, padrão de beleza, aí você não começa a achar que o padrão de beleza não está muito bom, se você não está dentro do padrão de beleza, aí você também começa a não querer olhar mais para o outro. Aí você começa, ou então começa a julgar o outro. Sabe, assim, quando a gente começa a fazer essa reflexão do olhar para si mesmo, eu acho que a gente começa a ter a habilidade de olhar para o outro. É mais ou menos o que eu fico pensando. E aí, que é uma outra coisa que talvez a gente possa estar falando, é sobre solidão. Porque hoje estamos cada vez mais sós. Por mais que estejamos cercados de pessoas, eu não sei vocês, família, eu lido com muita gente pra caramba, né? Um montão. Então, obrigada! Eu tô com um delay aqui no meu chat, então tem pessoas que eu não consigo ver. Passa e eu não vejo, né? Então, assim, mas o que eu fico pensando, assim, que às vezes a gente anda vivendo numa solidão tão absurda porque a gente não quer mais se ver. A gente está... Eu não sei, assim, como eu tenho muita gente, eu vivo com muita gente, às vezes eu percebo isso, né? Por mais que você esteja rodeado de pessoas, às vezes você está só. Você não tem aquela pessoa que você pode contar naquele momento de sofrimento. Ou você não tem aquela pessoa que você pode contar no momento de alegria. Aquilo que eu falei. A empatia não é só para o sofrimento. A empatia também é na alegria. Então, hoje, eu não sei, as pessoas andam numa competição tão absurda, que elas não conseguem vibrar junto com o outro. Seja na tristeza, seja na alegria, sabe? Assim, na vitória. Não conseguem. Mas não conseguem. Por quê? E aí, eu fiquei pensando uma coisa assim. Às vezes, você na sua casa, você tem lá a sua família, as pessoas com quem você convive, ou no seu trabalho, que a gente passa muito tempo no nosso trabalho, e você se sente só. Por quê? Talvez, olha só, talvez, a imagem que você está passando para os outros não é a imagem real. Ou então, assim, as pessoas te admiram tanto, porque a gente acha que ninguém admira a gente, né? É muito engraçado isso, né? A gente acha que ninguém admira a gente acha que a gente não tem valor. E, de repente, a outra pessoa te admira tanto, te acha tão forte, tão isso e aquilo, que não se acha capaz de estar à sua altura para te ajudar. E aí, vira as costas. E aí a pessoa lá fica só, você fica só. Olha que loucura.
Então, assim, durante essa semana, alguns mentoreados estiveram conversando exatamente isso, né? A questão familiar, né? As pessoas estão falando assim, pô, não tem mais empatia dentro de casa. As pessoas não estão mais solidárias dentro de casa. Antes se tinha um pouco mais isso. E aí eu falei assim, exatamente, talvez seja por isso. Às vezes a família... Primeiro essa competição absurda, né? Que a gente... Isso, lógico, vai para a família. A gente fala assim, a competição é só no mercado de trabalho. Não, gente. Eu não sei vocês aí, família. Me digam se vocês conseguem, desligar a chavinha. Não sou, sabe? Eu sou a Denise sempre. Lógico que no meu trabalho eu tenho uma postura um pouco mais diferente daqui, porque eu tenho eu tô mais leve, mais solta, né? Mas eu sou a mesma Denise. Então, que as coisas vão me impactando, é lógico que eu levo tudo isso também para minha casa, para o meu trabalho, para o meu círculo de amigos. Óbvio. Eu sou impactada por todo o meu meio. Todo ser humano é assim. Então, eu acho que assim, essa competição tão absurda do mercado de trabalho, essa coisa de hoje, você saber tudo que acontece no mundo inteiro em real, e hoje você tem acesso a, sei lá, pessoas em tudo quanto é lugar. Hoje, nós, seres humanos, estamos sendo muito mais impactados pela mídia do que as outras gerações. Então, é por isso que a garotada anda muito a geração da bad. Porque você tem uma cobrança muito grande. Imagina, antes era só televisão. Né? O padrão de beleza era atriz, né, famosa, ou ator famoso. Hoje, todo mundo virou padrão de beleza para todo mundo. Né? Então, assim, às vezes uma pessoa posta... Eu, às vezes, brinco assim... para os meus mentoreados, assim, que é na área de educação emocional, fala assim, quer ver você ter uma percepção do seu Facebook? Você vai ver logo, posta uma viagem legal, ou uma felicidade muito grande na tua rede social, tu vai ver o resultado. Você vai ver algumas pessoas meio que, pô, legal, curtiu, não sei o quê. Outras dizendo, tá rico, né? Então, tá de bobeira. Sabe assim? Por quê? Porque, na verdade, hoje, a rede social está fazendo que todo mundo tenha todo mundo como padrão. Não sei se eu estou sabendo me explicar, gente. Assim, porque assim, eu aqui na live, né? Para algumas pessoas eu posso ser um padrão de alguma coisa, mas essa mesma pessoa, vocês que estão aqui agora, família, quando sair daqui, desligar, vão pegar uma outra live, vão ver uma outra rede social. E lá vai ter outra pessoa com outro padrão, de outra coisa. Eu posso ser um padrão de alegria, de felicidade, fala besteira. Denise é engraçada, ou ela fala besteira, ou ela fala legal, boas palavras. Aí você vai para uma outra rede, você vai encontrar uma pessoa. Nossa, aquela pessoa tem um corpo lindo, maravilhosa, não sei o quê. Aí você pega uma outra rede, pô, aquela pessoa fala vários idiomas. Isso parece ser legal, mas aqui dá um nó na cabeça da gente. Porque a sensação de que o ser humano tem hoje é que todo mundo é top. Que a vida de todo mundo é top. Aí você olha para sua vida e fala, gente, eu não falo 10 idiomas, eu não falo em público, eu não sou lindo ou linda, eu não sou... Mas é porque você pegou um pouquinho da informação de cada rede. E o cérebro humano é uma maquininha, a gente conhece muito mais de fora do nosso planeta do que dentro da cabeça da gente. Então, assim, a gente está se bombardeando com algumas coisas que a gente não se dá conta. A gente não faz assim, eu não vou ligar e vou dizer assim, eu vou olhar a Denise porque eu quero, como às vezes a pessoa pergunta, o batom, o cabelo, como é que eu faço, onde eu pinto, como é que eu faço. Legal, é normal? De uma certa forma, mas cuidado, porque assim, aí você começa a ter um monte de padrão e aí você começa a se julgar e dizer assim, opa, e eu? E eu, assim, porque é difícil você pegar nas redes sociais as pessoas postando suas mazelas, postando seus fracassos, suas derrotas. Na maior parte do tempo, as pessoas estão postando o quê? Suas vitórias. Aí você tem a falsa impressão, porque antes era assim, não, mas isso é porque é a novela. O cérebro humano ainda tinha um pouquinho de, como é que eu falo? Um pouquinho de blindagem. A gente podia dizer assim, não, aquilo ali é uma ficção, uma novela. E agora? Que tem as blogueiras, os blogueiros, os youtubers, sabe assim? Você fica achando que é uma vida real. E não é, família. Não é. Sabe? Eu não sou sempre assim, o dia inteiro. Ninguém é. A vida de ninguém é perfeita, sabe? Então, quando a gente primeiro se coloca no seu próprio lugar,
né? Tem uma coisa que aquela coisa do seu lugar de fala. Quando você se coloca no seu lugar de fala, do seu eu mesmo, você começa a ver que o outro também tem as mesmas dificuldades. Então, se você começa a achar que a tua vida é uma M e que a vida de todo mundo é boa, você tem uma competição, você tem inveja, e você não consegue se colocar no lugar do outro, né? Você não consegue ser empático. Você começa a ter um pouco de competição e até de frustração. E pior, às vezes, de inveja, né? Mas porque nós somos humanos. Sentimento, gente, não dá para desligar, não dá para, de repente, agora ter uma notícia ruim e dar um sorriso, achar só se fosse louca, né? Enfim, a gente tem sentimento, a gente sente. Então, quando a gente começa a entender que as pessoas têm dificuldades e que a gente tem dificuldades, que a nossa vida não é perfeita e que a vida de ninguém é perfeita, acho que aí a gente começa a olhar mais o outro. Eu acho que é por aí. Eu não sei, assim, eu já falei para vocês, eu não venho aqui para falar o que é certo, o que é errado, nem a verdade. Gente, parou de vez. Oi, Carminha! Neida! Beijo, 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 beijo. Então, nas redes sociais, Mary, exatamente acontece isso. Eu também, eu não coloco nada da minha vida pessoal nas redes sociais. Vocês já viram aqui, né? Tem gente até que fala isso, né? Eu falo muito da minha filha, do meu marido, tá? Não posto. A minha vida privada é privada. Ela pode ser uma privada. Ela é minha, é privada. A gente precisa se proteger um pouco mais. É claro que tem gente que fala assim, nas redes sociais eu só coloco brincadeiras, a América falou isso. Mas a gente precisa também, eu acho que esse é o meu ponto, sabe? Chegou no finalzinho, Sandra! Que pena, mas você vê depois no começo. Beijo, Sandrinha. E assim, o importante é você, eu pelo menos, a minha contribuição, tá, família? É o que eu penso, assim. Tem o horário da brincadeira? Tem, é legal, a gente está se divertindo, é legal, tá? Mas que tal a gente começar a falar de valores, de princípios também? Não é apontar, não é fazer juízo de valor, não é isso. E a gente até pode falar dessas coisas de uma maneira alegre, sabe? De uma maneira leve, de uma brincadeira de rir. Tem um pastor, não posso falar, mas tem um famoso nas redes sociais que ele fala de coisas sérias, mas levando na brincadeira, levando para o lado do humor. É isso um pouco que a gente precisa fazer. A gente precisa falar assim. Por exemplo, eu tenho que vir aqui falar dessas coisas, tenho que falar de dor, de sofrimento, de solidão, de empatia, tem que falar. Porque é o que a gente sente, é o que alguém tem que falar, que seja eu, né? Mas assim, seria bom também só falar de brincadeira? Mas olha, tem um outro também, um youtuber famoso, menino novo, sabe? É o maior youtuber do Brasil. E ele está com depressão. Eu falo, é a doença realmente do século. Por isso, porque as pessoas não se colocam no lugar do outro. Então, olham para o menino e só quer julgar. Sem entender que a vida, assim, essa vida, eu também estou em outras plataformas, né? Não é tão fácil quanto parece, sabe? Eu sei que, por exemplo, para mim, vir aqui fazer live, eu vou confessar para vocês, não é uma coisa difícil, né? Hoje, por exemplo, aqui em casa tem algumas pessoas vendo a live ao vivo aqui comigo. Elas sabem como é que é. Eu chego aqui, eu sento, eu falo, sabe? De coração aberto. Porque, assim, quer falar? Fala, ó. Beijo no ó. Quer falar bem, fala. Quer falar mal, fala. Eu já sou uma pessoa mais velha. Não que as coisas não me afetem, tá, gente? Me afeta, claro que me afeta. Eu sou humana. Mas eu tenho uma certa blindagem emocional em relação a isso. Agora, você imagina uma pessoa nova. Imagina no trabalho, quando você tem um cargo de chefia. E aí você tem... As pessoas olham para você e elas julgam algumas coisas a seu respeito, que nem sempre é o que é. Às vezes você tem que ter atitudes que não é o que você gostaria de ter. Mas você tem que ter, pelo seu cargo, pelo que você está fazendo. Eu acho que é isso que eu quero trazer para a reflexão. A gente tentar entender, primeiro, que somos únicos. Não tem ninguém igual a você. Ninguém sente dor igual a você. Ninguém sente alegria igual a você. Sabe? Porque tem algumas pessoas que eu estou acompanhando que estão se separando. Então, assim, não é
porque uma pessoa se separou que ela entende o que é a dor de uma pessoa que está se separando. Não tem como dizer isso. Não tem como dizer, por exemplo, hoje eu estou sentida pela minha amiga que a mãe faleceu. Eu não sei a dor delas. A minha dor foi minha. A minha alegria é minha. É isso que eu acho assim, que eu quero trazer, eu acho, não tenho certeza, que eu quero trazer para a live de hoje. Assim, é a gente entender que, primeiro, somos únicos, primeiro, o que a gente sente é só nosso, e o que a gente pode fazer é olhar o outro e entender. O outro está passando por um momento difícil. Eu vou ficar do lado. Mas não é para ficar do lado dizendo assim, eu te avisei, ou então, isso é assim mesmo. Sabe, tem gente me irrita, me dá ranço. Aquelas pessoas que falam, não, isso vai passar. Imagina, tu tá sentindo uma dor, e a pessoa olha para você e fala, não, isso é assim mesmo, o tempo vai curar isso. Dá vontade de mandar a pessoa para aquele lugar, né? Então, assim, de verdade estar ao lado. Assim, você não vai sentir a dor do outro, mas você pode ser solidário ao outro. Você pode caminhar com o outro. Você pode dar apoio a esse outro. É isso, a empatia, na verdade, é isso. É você mais do que sentir, porque sentir, eu acho que você não vai sentir a dor do outro. Mas se você se colocar à disposição de caminhar com o outro sem julgar, aí eu acho que é bacana. E aí você não faz juízo de valor, né? Você está ali do lado da pessoa para alegria, né? Hoje também teve aniversariante lá no meu trabalho, né? E foi muito legal, né? A Kátia, olha a Kátia, eu não botei você aqui, olha que loucura. Kátia, um beijo para você. E aí foi legal você olhar assim, aquele olhinho brilhando. Eu achei tão bonito, sabe? Tá todo mundo ali e eu tô numa equipe nova, enfim. E foi muito legal, assim. Mas é aquilo, é saber vibrar com a sua energia naquele momento do outro. Você não vai vibrar na energia do outro. Não vai conseguir. Por mais que você queira. Eu não sei qual é a alegria que ela viveu hoje. Assim como eu não sei a tristeza das minhas amigas hoje. Não sei. Mas eu posso entender que existe uma dor, que existe uma alegria, que existe uma vitória. Sabe? Quando você vê alguém conseguindo algo que ela desejava tanto e você ficar feliz com aquela pessoa. Porque, assim, é muito difícil as pessoas hoje ficarem felizes com a nossa felicidade, com a nossa vitória. É horrível falar isso, assim, eu não sei vocês, família, mas eu estou falando do que eu tenho vivenciado. É muito mais fácil você encontrar pessoas para dizer assim, estar do seu lado no momento de sofrimento do que na sua vitória. É uma coisa maluca. As pessoas estão numa competição tão doentia que a vitória acaba incomodando, a felicidade está incomodando. Então, quando a gente busca empatia, é o primeiro passo para a gente não entrar na solidão. E a solidão é o primeiro passo para a depressão. Então, se você está se sentindo só, ou se você já está entrando na depressão, busque ser mais empático. Então, se você está no seu trabalho, está se sentindo isolado, sozinho, se coloque no lugar do outro. Parte de você dar o primeiro passo, sabe? Faça isso. Você vai falar assim, mas sou eu que estou isolado, sou eu que estou sofrendo. Faz, e você vai ver que o resultado vem. Também, de novo, eu vou falar a Bíblia, eu sei que a galera reclama, mas eu falo mesmo, assim. É a lei da semeadura, gente. Plantou arroz, colhe, plantou feijão, colhe feijão. Se você está num lugar que as pessoas não falam com você, comece a falar. Se você está num lugar, seja no seu trabalho, na sua família, seja onde for, na sua igreja, que você entra lá na igreja, ninguém te cumprimenta, passe a cumprimentar. Tá todo mundo de cara amarrada? Passe a sorrir. Faça como a Mary. Coloca lá uma coisinha de brincadeira. Sabe, é lógico, você não vai fazer uma piada num lugar que não condiz, né? Mas assim, seja você. Eu falei isso na semana passada, na live passada, retrasada, não sei. Seja você o instrumento de mudança para o mundo que você quer. Então, faz você a sua parte. Então, se você está se sentindo desprezado, solitário, depressivo, dê o primeiro passo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Comece primeiro a fazer com você. Comece a se ouvir, comece a olhar para o seu corpo, conheça você mesmo. Você já parou para meditar e prestar atenção na batida do seu coração? Tem um exercício que eu faço num curso meu de inteligência emocional que eu levo a pessoa a
perceber todas as partes do seu corpo, seus dedos, seus braços, enfim, assim. Já parou para pensar nisso? O corpo fala. Às vezes você está sentindo, o cabelo está caindo, porque é estresse, é falta de sorriso, sabe? É falta de água, falta de alegria. Comece a sorrir um pouco mais. Sabe, eu sei que tem momentos que são punks, são difíceis, mas se a gente não começar a exercitar isso, a gente não vai começar nunca. Começa agora, família. Faça essa reflexão como eu estou fazendo, está sendo bom para mim. Eu estou compartilhando com você, porque eu acho que pode ser bom com você também. Então, a empatia tem que começar com a pessoa mais importante do planeta para você. Sabe quem é? Você mesmo. Seja empático com você mesmo. E aí, quem sabe, você vai ser empático com o outro. Se você está vivendo num momento em que está num ambiente hostil, quebra isso. Depois, coloca aqui. Diz pra gente. Faz isso essa semana. Depois vem na semana que vem aqui. Diz pra gente. Se você não precisa colocar nomes, não precisa, né? Mas você diz assim, olha, eu estava num ambiente, não precisa dizer se é trabalho, família, nada disso, mas eu fiz isso, comecei a cumprimentar todo mundo. Não é que todo mundo começou a cumprimentar também? Ah, eu comecei a ser mais sério, as pessoas começaram a me levar mais a sério, porque também tem isso, né? A gente tem que... Seja mais empático com você. Seja mais empático com o outro. Assim, a gente começa a dar o primeiro passo para acabar com a solidão. E quem sabe, a gente começa também a dar o primeiro passo para se munir de inteligência emocional contra essa doença maldita que tem pego todos nós aí de supetão, que é a depressão. A maioria das pessoas estão em depressão hoje. Isso é fato. Tem gente que não sabe que está em depressão. Eu conversando com um dos meus mentoriados, ele falou assim, Denise, eu não sabia que eu precisava da sua mentoria, olha que louco. E foi uma pessoa que pagou a mentoria para esse meu mentoriado e falou assim, você vai fazer isso, você vai conhecer, nem me conhecia, né? A gente não se conhece pessoalmente, só virtualmente. Você vai ter que conhecer a Denise, você vai fazer o trabalho de mentoria. E hoje, essa pessoa diz assim, eu não sabia que eu precisava, olha que louco. A gente não sabe que precisa de inteligência emocional, a gente está vivendo no piloto automático. A gente não sabe que está precisando de algum apoio para essas coisas. Então, é por isso que eu estou aqui. Eu sei que é pouquinho, é só 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, tem que ir. Mas é a minha parte. Aquela historinha do beija-flor, né, que o Betinho contava muito, né, tentando apagar o incêndio. São as minhas gotinhas de água. É o que eu posso fazer e eu estou fazendo. Eu espero que isso ajude alguém, assim como está me ajudando, está me deixando muito bem. Família, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver, galera, tudo para não deixar ninguém. As pessoas não querem mudar. Síndrome da Gabriela, né? Bobagem. Enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar sempre. Não tem essa de dizer, eu tô velho demais para mudar. Bobagem, a gente muda. Basta querer. Basta querer. Você quer mudar? Mude, mude. Você quer um mundo melhor? Seja esse mundo melhor. Faz você a tua parte. Graziela, beijo, Grazi. Carlinha, beijo, estou com saudade de vocês, do papo. Agora tem uma equipe nova também, mas é uma equipe deliciosa, estou começando a conhecer. Beijo, Sandrinha. Obrigada pela noite também, Mary. Muito obrigada a todos vocês, família. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham essa reflexão boa sobre o que é empatia. Vamos falar sobre solidão. E quem sabe, semana que vem, vamos falar sobre medo e coragem. Eu quero tomar coragem para falar de um livro que é pesado pra caramba, mas essa nossa live é bem para adultos. Então, é um livro... Não é um livro... Não sei, mas é que é um livro denso. Mas... Quem sabe a gente, na semana que vem, fala sobre medo e coragem. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, família, para novamente uma live de quinta com papo de primeira e amor, ó, de primeiraça. Família de quinta com amor de primeira. Amo vocês. Beijo e, como sempre, ó, fiquem na paz.